Bom, bem-vindo ao KBL Cast, o podcast do grupo KBL Contabilidade, que trata sobre questões relacionadas à gestão empresarial na prática. Nós estamos há mais de 20 anos ajudando empresas e empresários a tomarem decisões estratégicas com segurança, eficiência e visão de futuro. E foi justamente a experiência ao lado desses empresários e executivos que nasceu esse espaço de troca e de conhecimento. Aqui você vai encontrar conversas relevantes sobre gestão, sobre finanças, sobre sucessão, sobre relação família-empresa, negócios executivos, crescimento de negócios, crises, enfim, sem fórmulas prontas, sem superficialidade e apenas conteúdo que vive a gestão ou conteúdo de quem vive a gestão empresarial todos os dias. O KBL Cash transforma conhecimentos em decisões mais inteligentes. E no episódio de hoje nós vamos abordar um tema que é sensível a todos os empresários. Quem nunca construiu uma empresa pensando em deixar um legado, deixar algo para os filhos, para os seus sucessores, deixar a sua marca registrada? Eu acho que isso é uma. Eu acho não, eu tenho convicção que isso é uma necessidade do ser humano, de deixar o seu registro na história da humanidade. E mais do que transferência de patrimônio ou de gestão, a sucessão exige planejamento, governança, sabedoria, decisões que impactam diretamente a continuidade e a sustentabilidade dos negócios. E para compartilhar a sua experiência de visão sobre esse tema, recebemos hoje o Edivar Costa. Seja muito bem-vindo, Edivar. Para mim é uma alegria ter você aqui, uma honra. Você é um dos empresários, e aqui não é, gente, conversa fiada, não. A gente conhece os bons, os mais ou menos e os ruins à medida que a gente vai caminhando. E você, para mim, é um cara que demonstra muita decência, muita honestidade naquilo que fala, naquilo que se posiciona. Eu queria deixar você se apresentar. Eu sei que você é empresário, que você tem uma trajetória. Então, quem que é o Edivar? Né? Já que hoje nós vamos tratar de um homem que construiu uma empresa, já passou por dificuldades e que está num processo de sucessão, né? Vou deixar você se apresentar, contar um pouquinho, e aí a gente começa aqui a aquecer os motores. Bom, é, bom dia, né, a todos. Meu nome é Edivar Costa, Edivar Ribeiro da Costa, certo? Sou empresário desde os 22 anos, hoje estou com 66, mas comecei a trabalhar 9 anos antes, aos 13. Apesar de que eu comecei a trabalhar em família, fui tomar conta de uma coisa que o meu irmão mais velho, eu sou o mais novo de 5, e o meu irmão mais velho é 15 anos mais velho que eu, é quase que meu pai, certo? Comecei nessa época e a partir dos 22 montei o meu negócio, mudei de Goiânia, certo? E tem uma trajetória aí de negócio, de acertos e erros, como todos nós, né? Nunca você só acerta e nunca só erra. Se você prestar atenção, a vida é isso. Então, sou um cara. A minha vida profissional é essa aí. E nós vamos bater um papo aqui com o Bacana. Ivan a respeito. Vamos para lá. Então vamos lá. Divar, começando aqui assim, só para a gente ir quebrando o gelo ali e tal. Se você tivesse que resumir sua trajetória empresarial, olhando aí, poxa, você começou aos 22, 66 agora, é isso? 66. Exatamente. Então são 44 anos, mas só que você começou antes. Mas vamos pensar nos 44 anos de trajetória empresarial. Se você tivesse que resumir essa trajetória empresarial em uma única frase, qual que seria? Eu acho o seguinte, você tem que ter transparência com você e com os outros. Por que eu digo com você? Porque a maioria das pessoas, dos empresários, ele cria um negócio que ele gostaria que fosse e esquece de que aquilo não vai levar a nada. Porque, na realidade, as coisas são do jeito que são.
E você tem que encarar isso. Se você não encarar, não vai dar certo. Transparência. Transparência. Com você, Comigo primeiro, e com todos. com todos. Isso. Principalmente comigo. É porque a gente precisa, às vezes, enxergar que o negócio não tá legal, né? Lógico. E a gente precisa de reconhecer isso, assumir isso e tomar uma posição para mudar a situação, né? E eu vou te falar uma coisa, Ivan. Isso não é fácil, tá? Eu sei. É fácil agora. Você falando, certo? Parece fácil. Mas não é. Mas eu aprendi ao longo dos anos aí de trabalho que é a única coisa que leva as pessoas para frente, certo? Se você não agir desse jeito, fica bem mais complicado. Eu ouvi uma frase uma vez que a pessoa dizia assim: você ser verdadeiro te permite não ter boa memória. Porque quando você não é verdadeiro, você precisa ter boa memória para lembrar o que você falou ali, né? Então, ser transparente com você, com os outros, sempre verdadeiro, Isso sempre se mesmo. colocando. Diva, como é que surgiu a Cosplastic? Qual que era, por quê, né, esse segmento de embalagem? Lá atrás, Cosplastic, hoje tem uma nova razão social, que é a Evolum, Sim. focada aí no mercado de embalagem. Vou deixar você explicar um pouco o que é o negócio. Mas como que surgiu a Cosplastic? Qual que era o sonho quando você iniciou a empresa? Bom, eu só vou falar uma coisinha no início aqui. Você falou que mudou o nome, mas só mudou a razão social, tá, gente? O CNPJ é o mesmo desde o dia Desde o dia que ela nasceu. desde o dia que ela nasceu. Bom, Quando agora, ela nasceu, como é que ela vamos surgiu? por que embalagem, por que isso tudo? Como eu comecei a trabalhar aos 13 anos, vou ver se vou ser o mais rápido possível aqui. Comecei a trabalhar aos 13 anos com meu irmão. Ele montou um negócio e me disse: ó, e aí, você consegue tocar? Eu já trabalhava meio que com ele, meio que informalmente, um pouco antes, tá? Falei, não, monta lá que nós damos um jeito, certo? E esse negócio foi bem sucedido, mas eu sempre com aquela ideia de virar empresário. Lá isso não era nem empresário, virar fazendeiro, porque aqui em Goiás, certo? Quem tinha dinheiro era fazendeiro, eu não tinha dinheiro na época. Eu não tenho até hoje, né? Sobrevivo. Vamos dizer assim. Bacana. Certo? Mas naquela época o fazendeiro... Bom, então como é que eu faço para virar fazendeiro? Eu comprar fazenda aqui perto de Goiânia, não tinha dinheiro para isso. O dinheiro que eu conseguia acumular ao longo dos 13 até os 22 anos. Certo? Trabalhando nesse negócio, eu e meu irmão. Eu não era sócio dele, depois do meio para o fim nós viramos sócio, certo? Porque falei, ó, você me dá um pedaço desse negócio ou eu tô deixando. tô procurando outras coisas. Mas aí chegou aos 22, com essa ideia de virar alguma coisa, surgiu uma oportunidade de ir para o Mato Grosso. Comprar terra, formar fazenda. E junto com isso, montar um comércio, que era um projeto de colonização. Coisa que Goiás nunca viu, mas no Mato Grosso tem alguns, certo? Terra devoluta, terra do Estado. Foi uma companhia do Estado, que era a Companhia de Desenvolvimento Mato Grosso, que encabeçou esse negócio. E aí eu fui conhecer uma pessoa daqui, um grande amigo meu. Fomos lá, conheci, gostei, é para cá. Mudei para lá, certo? Com 22 anos. Era solteiro ainda. E daí 4, 5 meses. Mas lá, para vocês terem uma ideia, era uma cidade de 2.000 habitantes. Que região? É o norte de Mato Grosso. Norte de Mato Grosso. Fica a uns 200 quilômetros da divisa com Rondônia. É bem ao norte, Tá. certo? Uma cidade que chama Juína. Juína começou, fez uma estrada a partir de Vilhena, que é uma cidade de Rondônia, certo? 220 quilômetros até chegar na região onde seria implantado uma cidade, um projeto de colonização. Isso começou em 79. Do nada. Não tinha estrada, não tinha nada. E eu cheguei lá em 81, certo? 3 anos depois, que estava começando uma vilinha,
Mas como era um projeto, foi feito um hospital, foi feito algumas coisas, mas estava tudo começando. Mas a terra era barata, eu fui para lá e comprei terra e montei comércio. Por quê? Porque o dinheiro deu para pagar a entrada da terra, a primeira parcela. As parcelas eram anuais. E bom, tem que arrumar um jeito agora de ganhar dinheiro para poder Isso terra pagar. bruta, tinha que Não, derrubar e mata, formar. mata, Sei como é que é. certo? Mata. E lá é Amazônia legal, certo? Então, assim, é mata Bruta. bruta e alta e negócio. Bom, resumo da ópera. Mudei para lá em 81 e morei lá 10 anos. 10 anos depois, eu tinha virado fazendeiro, tinha 5 comércios diferentes, de segmentos diferentes. Eu cheguei e montei uma loja de material de construção, 2 anos depois montei uma autopeça. O que eu fui vendo que faltava, certo? No município. Não era nem município ainda, lá na região, vamos dizer assim. Depois montei uma loja de produto agrícola, que ela era agricultura e pecuária. Minha esposa montou uma boutique. Naquela época ainda existia. Hoje, falar isso hoje, as pessoas não sabem nem que. Eu acho que os mais jovens não sabem nem o que é. Uma loja de vídeo, alugar vídeo. Que eram as modernas locadoras, né? Que acabaram, né? Exatamente. Que hoje já nem existe mais. Porque hoje Hoje você baixa o não tem, stream ali do acabou, né? Netflix Não tem mais. e Aquilo outros virou, streams. exatamente, virou peça de museu. Então são esses 5 negócios. Mas o que houve? 10 anos depois, vamos montar aqui, não tinha um laticínio. E a produção leiteira começou a aumentar bastante e não tinha para quem vender aquele. A população era pouca, não ia consumir todo o leite. Você tinha que transformar aquilo em subproduto, que é queijo, manteiga. E eu, dos 13 aos 22, eu fui distribuidor de um grande laticínio aqui em Goiás, que hoje não existe mais, que se chamava Leite Gogó. Leite Gogó. Certo? O negócio que meu irmão montou e que eu tomava conta era a distribuição de subprodutos Gogó. Bom, então eu já tinha aquilo na cabeça, já entendia alguma coisa daquilo, eu sou meio curioso, então vamos montar um laticínio. Isso já estava acertado, compramos uma chácara praticamente dentro da cidade para montar o laticínio lá. O laticínio precisa de um espaço um pouco maior e tal. Quem foi para Juína foi eu e o meu irmão mais velho que eu, nós somos 5. Eu sou o caçula e o mais velho nós fomos, mudamos para Juína. Quando foi eu fui para lá em 81, em 90 eu vim para Goiânia para ir para a praia, eu já tinha 3 filhos, casei, eu fui para lá em setembro de 81, casei em janeiro de 82, porque viver sozinho lá não dava, assim, no lugar. Eu sei de uma época que, assim, não é essa época moderna de hoje, não, né? Pra levar a mulher tinha que casar, né? Tinha que ir lá Não, na casa do pai, pedir a mão em levar a mulher tinha que casamento. casar. Senão não ia. Aconteceu um negócio interessante, eu conto isso, as pessoas até dão uma risada. Sabe quem levou a minha futura esposa para conhecer o lugar, ver se era aquilo lá mesmo? A minha mãe. Olha aí. As coisas naquela Mas época vocês eram já um pouco estavam diferentes. namorando ou não? Nós namorávamos há 5 anos, Ah, tá. certo? Nós começamos a namorar, eu tinha 17 anos, certo? E ela tinha 19. Bom, aí casamos em janeiro, mudamos para lá. Bom, em 90 nós já tínhamos 3 filhos que vieram aqui em Goiânia só para nascer. Por que veio em Goiânia para nascer? Porque lá era precário, vai que dá uma intercorrência, alguma coisa, certo? Então, mas... E aí vim em 90, fui para a praia e junto com o meu de baixo para cima, aliás, de cima para baixo, de baixo para cima, que é o irmão do meio, dos 5. E ele tinha montado há 1 ano atrás uma indústria de embalagem, certo? Embalagem plástica. E nós dois andando na praia, eu fui
Contei para ele, comentei. Eu sempre fui muito aberto. Meus negócios, minha vida é meio que um livro aberto. Assim, não tem muito segredo, não. Certo? Aí contei para ele que nós íamos montar um laticínio. Aí ele virou para mim e falou: ó, eu vou te falar um negócio. Se você montar um laticínio, você nunca mais vai sair de lá. E seus filhos vão ser criados lá? Lá não tem escola boa, acho que não dá certo, não. Vamos fazer o seguinte: você vem para cá e monta uma indústria de embalagem. Tem um ano que eu comecei um negócio bom e tal. Aí eu falei para ele: mas espera aí, você está me convidando para ser... Ele tinha um sócio. E quando ele foi montar, ele até me convidou para ser sócio dele. Mas eu, à época, estava focado na né? terra, no laticínio, não sei o quê, certo? Não deu muita Não, atenção. e não tinha o dinheiro apurado que precisava na época, né? O dinheiro em cash mesmo. Eu falei: mas você está me falando que para mim ser seu concorrente? Ele falou: não, eu acho melhor ter um irmão como concorrente que qualquer um outro. Olha aí. É melhor um irmão do que um outro. Pelo menos você eu te conheço. Bom, resumo da ópera. Botei com aquilo na cabeça, contei para minha esposa. Aí o negócio acendeu, porque a gente... Você sabe o que é morar 10 anos no lugar, mas parece que você é um estranho no ninho? Você é um forasteiro. Eu nunca fui assim E vocês eram de Goiânia, né? de Goiânia. E foram para lá. E fomos para lá. E aí surgiu a ideia. Cheguei lá, falei pro meu sócio: o que você acha de a gente voltar para Goiânia? Ele quase caiu de costa. Que ele nunca Que era tinha o outro pensado. irmão mais O velho. outro irmão. E ele morava lá. Morava lá, nós dois Estavam morávamos juntos lá. ali como sócios, tocando a Nossa, fazenda, tocando tudo. fazenda, negócio. Já na ideia de montar o laticínio. Exatamente. Você quebra as pernas do homem. Aí ele também pensou, conversou com a minha cunhada. Ele também já casado, já tinha um filho. Ué, quem sabe, hein? Vamos falar esse negócio direito. Bom, resumo da ópera. Nós nos desfizemos da fazenda, que era o dinheiro para montar, começar a indústria de embalagem. O meu irmão, que já tinha indústria de embalagem, que é o do meio, nos deu todo o apoio de ensinamento, de como é que funcionava, e tal, certo? Nos desfazemos de 2 negócios, aliás, de 3, desculpe, de 3, e ficou 2 para trás. Por que ficou 2 para trás? Bom, se lá der tudo errado, não tem para onde voltar. Eu tenho para onde voltar. Porque o cara sair de lá com a família, sair de um negócio que eu saí do certo para o duvidoso. Mas eu sempre fui meio peitudo, vamos dizer assim, para fazer as coisas, certo? E assim fizemos. E aí meu irmão topou, o que era meu sócio lá, minha cunhada também, minha esposa, e aí viemos, e aí surgiu a Cosplastic. Isso em que ano? Nós voltamos em 91, e a Cosplastic emitiu a primeira nota fiscal de venda em setembro de 92. Bacana. Começando do zero. Pequenininho. Ali onde é hoje, no mesmo local? No mesmo local, onde é hoje, certo? Nós começamos com a indústria de embalagem, é medido pela capacidade, certo? 30 toneladas mês de que nós conseguimos transformar a resina em embalagem, certo? E aí, ao longo do tempo, o negócio foi crescendo e só para o pessoal entender, né, Edivar, a Cosplastic é dedicada a embalagens plásticas, é assim que a gente fala, tecnicamente. Sim. Que é essa embalagem que usa o arroz, a embalagem para arroz, café, essas coisas, né? Arroz, café, carne, certo? Tudo. Tem 2 tipos de embalagem plástica. Tem embalagem plástica rígida, que é um pote de Toddy, por exemplo, que é no plástico. Certo. E tem a embalagem flexível, que é o que nós fazemos. Ok. Nós fazemos só a embalagem primária. O que é embalagem primária? É a embalagem que vai em contato com o produto. Por exemplo, sacolinha de supermercado, também é uma embalagem plástica. Mas nós não fazemos. Vai em contato com o produto, não, vocês não cuidam disso. Nós não cuidamos disso.
Nós só fazemos embalagem primária. E às vezes secundária, tem o arroz e tem o fardo do arroz, que também é um outro saco plástico. Ok. Nós fazemos isso. E ao longo do tempo aí foi agregando outras coisas. Aí começamos a fazer, em 2000, nós começamos, a empresa começou em 92. Em 2000 nós começamos a fazer embalagem a vácuo. Para que é isso? Para queijo, carne, hoje até pizza. Que já é um embalagem processo a mais vácuo. sofisticado, mais bem mais complexo sofisticado, e tal. exatamente. Certo? E assim, você começou então um pequeno negócio, 10 anos depois já era um negócio mais sofisticado. Da sua visão, qual que foi a decisão mais importante para transformar um pequeno negócio? Aqui já eu vi que é uma história que começa lá atrás, passa por um sonho de ser fazendeiro, depois eu deixo o sonho de ser fazendeiro, vou ser industrial, sai desse ambiente, começa um pequeno negócio, 10 anos depois aí mais ou menos, você já está fazendo uma embalagem mais sofisticada e tal. E nessa trajetória, essa decisão, qual que foi a decisão mais importante para transformar um pequeno negócio em uma empresa relevante? Eu acho que a principal coisa é o seguinte: primeiro você saber o que você está fazendo, estudar o negócio. Se você tem condição de crescer, o mercado está levando para onde? Ontem nós tivemos um encontro da empresa com os nossos clientes, a empresa como um todo com os nossos clientes. Isso aconteceu ontem o dia todo. E foi dito lá sobre você acreditar no que você está fazendo, você entender o que você está fazendo. Então eu acho que o primeiro passo é entender o que eu estou fazendo. Por que eu vou mexer com isso? Eu fui ler uma reportagem lá atrás, isso lá, final dos anos 80, de que o comércio no Brasil estava caminhando como já tinha acontecido nos Estados Unidos, certo? Na América do Norte. O que era? Quando eu era criança, você chegava no armazém e o atendente do armazém te atendia e você comprava arroz, feijão, macarrão, mas ele que pegava a mercadoria para você. E aí surgiu... Era até a granel, né? Eu lembro que minha mãe me mandava no comércio, aí eu tava com 10 anos, então eu tô com 54 a 40 anos atrás. O que Era acontecia? granel. Você chegava lá e falava assim, vai lá no supermercado fulano de tal. Não era supermercado, no armazém. Era armazém, isso. Armazém fulano de tal. Isso, no armazém fulano de tal, comprar óleo. Sim. Aí tinha um tamborzão de óleo, o cara rodava uma alavanca e enchia um pote. Outra coisa, o açúcar, o arroz, era tudo a granel, né? Uma concha, pesava e te vendia, né? Geralmente era botar no saco de papel, certo? E aí surgiu o plástico é mais antigo do que isso, mas aí começou... Mas nos Estados Unidos o que era o sistema pegue e pague. E aí no Brasil começou a surgir o pegue e pague, isso em 90 já tinha grandes supermercados e tal, mas eu vi que foi uma tendência e aquilo ali tinha condição de crescer, certo? O que eu fui ver? Os fabricantes aqui em Goiás eram um polo de fabricação de embalagem plástica. Tinha várias empresas. Quando eu montei a Cosplastic, já tinha umas 12, certo? Empresas aqui. Virou um polo. Não sei por quê, porque aqui não produz resina, não sei por que virou. não tem essa explicação. Mas o que eu acho que dá certo? O que esses 12 não entregavam que eu podia entregar? Você foi nesse detalhe. Exatamente. A primeira coisa é a seguinte: qualidade. Qualidade da embalagem, da impressão. Outra coisa é a seguinte: confiabilidade. Isso deu muito certo no meu negócio lá em Juína. Quando eu cheguei lá, o cara ia fazer uma casa e chegar no meio do caminho e ele não tinha produto, o negócio faltava. Falei, opa, aqui tem um nicho bom aqui para... Certo? E montei um esquema eu tinha um escritório de compra em Goiânia, que tinha caminhões que faziam o transporte de Goiânia, só eu tinha isso. Então é o seguinte, a logística, confiabilidade, e assim eu fui estudando essa questão de embalagem. O que eu podia fazer? Era qualidade, certo? E confiabilidade do quê?
Porque o fabricante de embalagem, esse negócio de confiança é um negócio muito sério. O fabricante de embalagem tem a capacidade de parar a empresa do cliente dele. Por quê? O sujeito empacota, vamos dizer assim, o cara é um frigorífico, mata o boi, certo? Desossa e tem as peças. E ele tem que empacotar as peças. E ele só vende empacotado, ele não pode vender sem embalagem. Até por questões regulamentares de Anvisa, Exatamente. Ministério da Lógico. Agricultura e etc, né? Então, o que acontece? Se eu não entregar no tempo certo, dentro do combinado que eu fiz com ele, eu simplesmente paro a empresa dele, porque ele não pode vender o produto. E assim acontece com todos. Então, era confiabilidade, produto de qualidade, certo? E entrei num mundo onde já tinha muita gente. Mas eu sempre gostei de olhar essa questão. O que falta? O que está faltando? Eu vou chegar no que está faltando. Isso então são características que diferenciam aí empresários que prosperam, né? Porque isso fez seu negócio prosperar, né? E eu diria que isso são características que podem diferenciar aqueles que prosperam daqueles que desistem no meio do caminho, né? Porque muita gente desiste no meio do caminho porque começa a construir a casa pelo telhado, né? A própria Bíblia, para aqueles que acreditam, ela fala, né? Você não pode construir uma casa em cima de uma areia, né? Você precisa construir em cima de alicerce firme. Eu acho que a gente percebe que os negócios que prosperam são aqueles que, mesmo começando pequeno, eles começam honrando aquilo que promete para os seus clientes, para os seus consumidores. É isso, né, Edivar? Não tem receita de bolo diferente, não, né? Ivan, eu acho isso o seguinte, isso é fundamental. Não tem muita receita de bolo. E eu acho o seguinte, clareza naquilo que você faz, cumprir o que você promete. Não prometa para o cliente. Você quer ter um negócio de vida longa, não prometa para o cliente aquilo que você não consegue entregar. Não faça isso. É verdade. Por quê? Porque uma hora a casa vai cair. Você não vai consegue viver de sustentar. promessa por um tempo, mas esse tempo é curto. Certo? Tem um pensamento que fala que você consegue enganar muita gente. Como é que é? Você consegue enganar pouca gente por muito tempo, mas você não consegue enganar muita gente por muito tempo. Tá? Exatamente. Chega um momento É que. isso. Diva, qual que foi, assim, considerando esse início ali, pra gente começar a partir para um outro bloco aqui de perguntas, nessa trajetória de quero ser fazendeiro, sou jovem, toda essa história, foi para Juína, saiu de Juína, voltou para Goiânia, começou um negócio, caminhou na praia, abriu a mente, vou para Goiânia. Nessa sua trajetória, obviamente até os dias de hoje, qual que foi o maior erro nessa trajetória e o que ele te ensinou? Se a gente pudesse ter ali um só, se você pudesse nomear um erro e você fala assim, poxa, olhando para trás, até tem uma pergunta aqui de fechamento que fala assim, eu acho que você pode já responder isso. Qual conselho você daria hoje para o Edivar que estava começando lá em 1979? Hoje, com todo o conhecimento que você tem. Ivan, até vou te falar assim, o maior erro que eu cometi, que eu acho que a maioria das pessoas, é você deixar meio que a vaidade te empolgar. Vaidade. Que hora que aconteceu isso comigo? O negócio começou muito bem, em 92 aqui, montei a Cosplastic, o negócio foi crescendo de 30. No segundo ano já passou para quase 100 toneladas, no terceiro ano já passou para 180, e o negócio foi crescendo demais e comecei a botar na cabeça que o mundo era o limite. O universo é o limite. E as coisas não são assim. Pra vocês terem uma ideia, eu comecei em 92 com uma capacidade de 30 toneladas. Quando chegou em 2009, nós tínhamos uma capacidade de 1.200 toneladas. É muito. Então, de 92 a 2009 são 17 anos depois. Então, a capacidade aumentou absurdamente,
nós tínhamos essa capacidade, já vendíamos 800 toneladas mês, todo mês, 750, 800. Só que eu me esqueci de uma coisa, e eu acho que a vaidade influenciou nisso, certo? De me estruturar, certo? A empresa, a organização da empresa. Então, tinha uma empresa grande, mas não tinha todos os... Exatamente, não era bem estruturado. Os mecanismos ali de controle, de o que nós chamamos hoje de governança, porque em 92 nem se falava de, né? Exatamente. 2000 e pouco nem se falava assim com tanta profundidade como se fala hoje sobre Exatamente. governança, sobre controles, etc. Apesar que em 92 começou-se a falar governança, eu digo assim, vamos voltar um pouquinho lá só para comentar um negócio aqui. Nós tivemos um governo de um jovem que depois, eu vou dizer, até caiu em discreto e realmente eu tenho ele nesse discreto, mas ele ensinou muita coisa para o Brasil. A primeira vez que eu ouvi falar em governança foi no governo Fernando Collor de Mello. Foi a primeira vez na minha vida. Isso foi em 92. Ele chegou com uma visão empreendedora, que não se atualiza, falou da questão dos carros, né, e abriu a indústria carroça, de não carroça, sei o quê, e foi realmente um salto, né? E eu não vi aquilo como deveria ter visto. Bom, animei o negócio, foi beleza, certo? Então, assim, o que veio? Era o seguinte, fazia 700, 750 toneladas, entrava por aqui e saía por aqui. Ou entrava pelo direito e saía pela esquerda. Sem eu saber. Ou, como dizia meu avô, saía pelos vãos dos dedos. Por quê? Porque não tinha uma estrutura de organização, de controle, que deveria ser uma empresa. Era tudo na minha mão, era tudo na minha cabeça. Então, assim, eu não crescia a estrutura como deveria ter sido. Como a empresa cresceu. Exatamente. A empresa cresceu muito mais do que a governança. Então, se você tivesse que dar um conselho para o Edivar, seria comece... Vá mais devagar e tenha humildade. Aí o que aconteceu em 2009? O que eu olhei? Está acontecendo alguma coisa errada aqui nessa empresa. Você vendia, mas o dinheiro não aparecia. Não, o caixa diminuía. E estava caindo. Entrava milhões e o caixa diminuindo. Mas como? Entra dinheiro todo e muito. Porque quando a gente fala em 750 toneladas de embalagem, é muita grana. Sempre foi. Uhum. Hoje não tem diferença. Certo? Uhum. E aí fui descobrindo. E como é que... Eu acho que a primeira coisa é o seguinte. Aí você tem que, como dizia lá no... Tem um programa aí, né, que chama Pânico. Tinha um negócio de... Vamos calçar a sandália da humildade. Eu acho que esse é que falta na maioria das pessoas. Não vou dizer nem só empresário. Você... Peraí, eu errei. Então tá errado aqui. Eu preciso descobrir o que é. E aí que eu descobri que você achar que você é o super-herói, não existe super-herói. E foi nessa época que, partindo aqui para esse bloco de questões, foi nesse momento que a empresa entrou em recuperação judicial? Eu vou descobrir o que está acontecendo e que pé que está isso realmente. Eu fiquei mais humilde e fui realmente no que estava acontecendo. Eu não me auto-enganei como eu estava naquele bull de auto-enganação, certo? Eu descobri assim, não tem saída, certo? Ou pedimos uma recuperação judicial ou nós vamos à falência. Não tem saída. O buraco estava muito grande. Você tinha muito mais, porque o que leva uma empresa, né, para as pessoas que pode estar ouvindo a gente e pode não entender. A empresa é muito parecida com a nossa pessoa física. Você deve gastar no limite daquilo que você ganha, obviamente deixando uma reserva para emergência. Então,
as técnicas de gestão de pessoa física é o valor da tua renda, reserva um pedacinho ali para poupança, que são emergências futuras. A diferença você pode investir ou consumir ali nas despesas do dia a dia. A empresa funciona da mesma forma. Ela precisa ter reservas de emergência, ela nunca pode gastar mais do que o que ela geralmente gera de resultado, porque senão, naturalmente, ela vai à falência, né? Entre receitas e despesa, o resultado tem que sobrar positivo, suficiente para formar uma reserva e para socorrer essa própria empresa em momentos de emergência. Exatamente. E quando o inverso, quando isso não acontece, a probabilidade dessa empresa ir à falência é gigantesca. Ó, eu acho que chega até o seguinte, vai Vai à à falência. Vai à Não tem, falência. não vejo Em outra. algum momento ela Em vai à algum momento. falência. Isso pode demorar um pouco, pode acontecer uma coisa ou outra, mas que ela vai à falência, vai. Eu trabalhei Certo. com uma pessoa e ele era interessante. Eu sou apaixonado ali no sotaque do nordestino. E ele falava assim: Ivan, o dinheiro não aceita desaforo. E é a verdade. O dinheiro não aceita Não aceita. desaforo, né, Divan? Se E ele não for bem gerido. O dinheiro troca de mão. Que ele não acaba. Uhum. Ele não some. Ele troca de mão. Quem sabe tratar ele melhor, quem sabe não desaforar ele vai para lá. A história é essa, certo? Edivai, qual que foi o momento mais difícil dessa história aí de recuperação judicial ali para você? Foi tomar consciência do problema, se convencer de que realmente tinha algo errado? Foi, vamos chamar as pessoas e vamos iniciar o processo? Foi demitir pessoas? Como é que foi isso? Qual que foi o momento mais difícil aí dessa história? Para mim, o momento mais difícil foi realmente demitir 120 pessoas. Nós tínhamos 310 colaboradores, 315. Foi demitir 120 num dia só. Certo? Então, assim, isso para mim foi a pior coisa. E o que eu não vou dizer que consolou ou que me fez fazer isso? Bom, é melhor eu demitir 120 do que não dar nenhum emprego. Eu vou salvar os outros. Eu vou salvar os outros 120, os outros 150. E você foi lá e fez. E eu fui lá e fiz. E aí começou o processo. E outra coisa, eu nunca tive muito problema, porque quando às vezes você está num embalo que você não pensa direito. Quando você para pensar, mas eu, assim, admitir, por exemplo, eu até hoje, isso foi em 2009, mas até hoje eu tenho consciência. Por que eu tenho essa consciência? A culpa dessa recuperação foi minha, só minha. Por quê? Porque eu era o cabeça da empresa, apesar que eu tinha um sócio, meu irmão, certo? Mas ele mexia com a parte muito menos relevante, as grandes decisões. Eu era a última palavra. Então é o seguinte, se isso aconteceu, a culpa foi minha. Então eu tenho que dar um jeito de o que eu vou fazer para consertar o meu erro. É interessante que os bons líderes, eles são aqueles que reconhecem quando erram. Eles chamam para si a faixa de capitão. Eu falo, põe no braço a faixa de capitão. Eu falo assim, o erro foi meu. E quando acertam, eles dizem assim, o acerto é do time. Esses são os verdadeiros líderes. Eu fiz isso, mas assim, eu não estou me vangloriando. Eu fiz o que tinha que ser feito, certo? Mas quando eu olho para as outras pessoas, e se você vê a história, eu gosto muito de história. Os líderes são isso aí que você falou, os grandes líderes. Os grandes líderes. Certo? Todos eles. Os medíocres normalmente tentam achar um culpado. Sim. Divan, e como que esse período aí de recuperação, de tomar consciência, isso trouxe impacto? Como que isso impactou você como empresário, pai, porque ali você já tinha filhos, família ali do seu sócio, porque era irmão, cunhada, aqueles mesmos sonhadores que saíram lá de Juína e vieram montar uma fábrica, que estavam indo muito bem, imagino que todos, de repente chegam à conclusão.
mas você era o cabeça e você chamou para si a responsabilidade. Como que esse período te impactou enquanto empresário, pai, líder, membro dessa família? E eu vou te falar, foi a pior coisa da minha vida. Assim, eu não desejo isso, se é que eu tenho. Eu não tenho inimigo, mas é só para o meu pior inimigo. Eu não tenho inimigo nenhum, nem pior nem melhor, não tenho inimigo, certo? Mas foi a pior coisa, primeiro foi uma decisão dificílima de tomar. Mas eu sempre fui aquele dia, eu não tomei a decisão de ir para Juína com 22 anos, solteiro. Tinha uma vida aqui em Goiânia vamos dizer, de playboy. Dinheiro no bolso, não era demais, mas Opalão. uma vida, palão, de vida de playboy era top, né? De ir pra boate. Você era daqueles que dava cavalo de pau ali na Tamandaré? Uai, de vez em quando. Essa turma aí, gente, tem uma época que a Tamandaré era... Esses dias morreu um dos rapazes que ficavam ali desfilando, né? Apareceu no jornal. Foi o local de encontro da juventude goianiense Exatamente. aí. Não, eu sou da época de uma boate que chamava Number One. Number One. Não é da minha Certo. geração, não, mas... E a minha vida era o seguinte, como eu sempre trabalhei muito, vim de família que não tinha posse, mas eu sempre trabalhei muito e dei sorte de sempre ganhar bem. Eu nunca ganhei mal. Então eu tinha dinheiro para fazer isso, né? Que não era grande coisa, mas fazia. Por exemplo, eu tinha um cartão privê dessa boate, nós chegava lá, tinha 100 pessoas na fila, eu chegava na frente, botava meu Dava cartão, entrava na frente de todo mundo. Aquilo para mim, e eu saí desta vida para uma cidadezinha dessa que eu contei lá atrás, certo? Chegou no topo numa empresa que prosperou. Sim. E teve que reconhecer Isso, que... então assim, isso já era meio que... A minha vida foi isso. A maioria das empresas que entram em recuperação judicial, elas tendem a ir à falência. Pouquíssimas saem. Eu já vi em algum lugar uma estatística, não sei se é verdadeira, eu não me aprofundei no tema, mas que apenas 4% ali, são poucos os casos que saem da recuperação judicial. Talvez você tenha esse dado aí com mais consistência. O que permitiu que a empresa sobrevivesse, mesmo quando muitos naquele momento, e eu imagino que muitos, acreditavam que ela não sobreviveria? Eu acho o seguinte, acho que muito poucos. Por exemplo, quando você perde uma recuperação, ainda mais era um negócio novo no Brasil, hoje já está mais pacificado, mas naquela época, para vocês terem uma ideia, a primeira empresa que pediu recuperação no Brasil foi a Varig, a companhia aérea super antiga, gigante e tal. E eu pedi a recuperação um ano e pouco depois, 2 anos, então me falha a memória. Então é o seguinte, era o caos, né? Todo mundo achou que ia quebrar, que não ia virar nada. Mas por que no final deu certo? A primeira coisa é o seguinte, peraí, eu tenho que realmente ser transparente comigo mesmo. Eu tenho que descobrir onde é que está o erro, o que eu fiz, como é que é, qual foi a decisão. E assim eu fiz. Certo? Eu fui atrás da realidade. E pouco me importou se... Isso na hora de tomar a decisão de pedir uma recuperação. Eu nunca fui dessa pessoa de dar muita satisfação a outras pessoas. Eu não estou muito preocupado com isso e nunca estive. Certo? Por quê? Porque na hora de botar comida na mesa lá dentro da minha casa, ninguém vai lá colocar para mim. Quem põe lá sou eu. Eu que sou o responsável, certo? Então, assim, por que eu vou ter que dar satisfação de... Não, eu faço o que tem que ser feito. E procurei ser o mais honesto comigo mesmo, reconhecer meu erro. E depois, o seguinte, qual seria a solução? Tá? Isso, eu não tinha muita expertise nisso. Aí que vem uma história bem interessante. Meu filho do meio, eu sempre quis dar uma boa formação para meus filhos, eu tenho 3 filhos. Eu sempre disse a eles o seguinte... Você tem uma filha e 2 rapazes, né? Exatamente.
Eu sempre disse para os três, vocês podem se formar... Primeiro vocês vão se formar, não vai ser igual ao seu pai, que eu não sou formado. Eu fiz 2º grau e pronto. Primeiro vocês três vão se formar. E outra coisa, vocês podem fazer o segmento que vocês quiserem. Por mim, eu quero fazer dança. Beleza. Só que vai ter um detalhe. Se eu der conta de bancar, eu vou trabalhar para isso. Vocês vão fazer na melhor escola de dança. Ótimo. Você tem que ter uma boa formação. Ótimo. Aí dizem que eu influenciei, mas eu realmente acho que não. Os 3 foram para a área empresarial. Eles sempre colocam a culpa tenho na 2 gente, eles falam que a gente administradores. influenciou. Eu tenho 2 administradores e um economista. Eu tenho um filho que é contador e advogado, e a outra filha é advogada, e aí ela resolveu fazer zootecnia. Aí ela diz assim, porque você me obrigou a fazer direito. E a gente não obriga ninguém, eles vão porque... eles falam que a gente influencia, eu acho que não. Eu também acho que não, concordo com você. Mas daí nessa decisão de descobrir, na realidade, eu descobri para o que estava acontecendo com a empresa. O meu filho do meio é administrador, formado pela Fundação Getúlio Vargas. Os outros 2 são formados pelo INSPER, um em administração, uma é a minha filha mais velha, e o mais novo em economia, pelo INSPER, que são, nessa área, eu acho que são as 2 melhores do Brasil, certo? Ele trabalhava num fundo, um fundo de investimento americano, mas trabalhava em São Paulo, certo? O fundo investia em empresas no Brasil. Pensei, bom, esse cara está acostumado... E ele, o que ele fazia? Ele ia lá, analisava as empresas para saber se o fundo podia investir, se não podia. Falei, esse caboclo pode me ajudar a descobrir o que está acontecendo aqui e se esse negócio é viável, certo? Eu tinha que achar uma solução. E aí conversei com ele, primeiro fizemos uma reunião em família. Deu a notícia. Para me contar a história por completo. Foi um baque, né? Porque... Ninguém estava esperando. Ninguém estava esperando, mas tudo bem. Também lá em casa... As coisas sempre foram muito transparentes. A transparência para mim é um negócio fundamental. Nos meus negócios, da minha família, tudo. Minha família sempre soube de tudo. Ótimo. Pro bem e pro mal. Certo? Então, as coisas boas e as coisas ruins. Falei, eu preciso que você venha aqui e me dá uma mão. Você faz isso aí no fundo, que eu sei disso, você já me contou. Talvez você ache que um caminho... Eu preciso saber se esse negócio aqui é viável. O resto aí eu acho que eu dou conta de tomar a decisão aqui. Mas eu não sei, eu não sou contador, não sou administrador, eu sou administrador de prática, certo? Aí ele falou, não, pai, eu tenho 15 dias de férias aqui vencida, eu acho que eu vou tirar essas férias e vou para aí. E ele tirou e veio, e nessas 2 semanas ele analisou a empresa e deu um diagnóstico, como ele fazia lá no fundo. Eu acho que se eu fizer isso, acho que aí, tocando dessa maneira, acho que dá certo. Ela vai se tornar viável. Exatamente. Então, o que foi a receita do bolo? Você faz 750 toneladas, volta para 250, e aí dispensa e corta aqui, corta ali, corta acolá, certo? Despesa, eu acho que aí o negócio fica viável. Então o caminho é esse, certo? Fui atrás de um advogado, aí a parte jurídica para ver como é que fazia. Dei a sorte de pegar um cara excepcional, se tornou meu amigo. E aí fui a caminho disso. Aí foi uma estrada difícil e árdua. Estrada de terra, igual as estradas que você pegava para Juína quando ela estava começando. Mas eu vou te falar uma coisa, Ivan, a gente aprende muito com isso. Por exemplo, tinha muitas pessoas que na época das 750 toneladas era hu com você, quando pediu recuperação. Pra você ter uma ideia, um presidente de uma petroquímica ligou para mim, e é tão interessante,
nós pedimos a recuperação às 9 da manhã, ele me ligou ao meio-dia. É rápido. Fiquei sabendo que você pediu uma recuperação. O que está acontecendo? Não tem jeito de voltar atrás. Que era o nosso grande credor, né? Que tinha entrado na recuperação. Falei, ó, e esse cara era meu amigo de negócio, não vou dizer amigo particular, mas meu. Falei, ó, não tem jeito, a situação é essa, é essa. O dia que nós pedimos recuperação, nós não tínhamos uma duplicata protestada, nós tínhamos uma conta com esta petroquímica renegociada, que estava sendo pago as parcelas. Mas não tinha nada atrasado. Não tinha banco, um nada. imposto atrasado, não tinha banco atrasado, não tinha nada. Tinha dívida, sem vencer. Mas que com o tempo vencendo Com o não tempo, iam ser honrados, não seriam não honradas. seriam. Então, assim, eu acho que foi muito importante, é muito importante você ver, isso na vida como um todo, você vê as coisas na hora correta. Aí que vem a questão da transparência com você mesmo. Porque não adianta você ficar se auto-enganando. Não, eu vou dar conta, não, vai dar um jeito, não, eu vou... Não vai dar jeito, não vai ter jeito. Então é o seguinte... Pode demorar 1 mês, 2, 3, 6, mas quando chegar em 8 meses, você está quebrado, você está enrolado. Divar, e assim, eu convivo com vários empresários, uns que estão muito bem, outros que estão mais ou menos, outros que não estão bem. Porque a economia é isso, a economia, Sim. a empresa, a gente vive um país de altos e baixos, aqui sem entrar em questões políticas e etc. Enfim, estamos aí com um país com uma taxa de juros altíssima, um período pré-eleitoral, tem toda uma confusão de mercado, isso tudo impacta os negócios. Então você tem Com empresários que certeza. passam por dificuldades. Que alerta você diria ou daria para esse empresário que hoje pode estar enfrentando dificuldade financeira no seu negócio? Seja honesto com você mesmo. Olhe para os seus números. Olhe para os seus números. Não tenha medo de olhar os seus números. O que eu vejo? Tem muita gente que tem medo de olhar as coisas. Então ele vai deixando. Ele tem medo de encarar a realidade. Pensando que vai se resolver por conta Exato, própria, não né? E vai. não acontece, Eu não né? sei nem se ele pensa isso. Ele fica com medo. Não tenha medo. Em frente, seja peitudo. Divan, você falou assim, É. ó. Então é olhar para o seu negócio, olhar para sua contabilidade, para uma prestação de contas, para apresentação de resultados, para reuniões mensais, para aquilo que pode e que vai te sinalizar se o seu negócio está indo bem ou se ele está indo mal. Porque pelo que eu entendi aí, num dado momento da sua caminhada na Cosplastic, você deixou de olhar para isso, ou não olhou para isso, e de repente você olhou para um negócio que nós, gestores, sabemos que o caixa é rei. Então, quando o caixa começa a cair, a gente fala, tem alguma coisa errada. Só que existem outros indicadores, porque eu imagino não, a saúde de uma empresa é igual a saúde humana. Hoje de manhã eu gastei um tempo tabulando meus resultados, que eu estou aí numa missão. Eu estava com 125 quilos há 3 anos atrás. Estou com 100 quilos, redondo, cravado. E nesses 25 quilos que eu perdi na jornada, eu estou acompanhando ali a evolução dos meus exames. E tem vários indicadores que falam que está indo bem, falam, mas isso aqui você ainda precisa melhorar e tal. O caixa, ele é um dos principais indicadores dentro de uma empresa. Quando ele começa a despencar, tem algo errado. Mas antes dele despencar, existem outros indicadores, margem de lucro, a questão da rentabilidade do negócio, a questão da evolução das despesas, a questão do índice de inadimplência de clientes, porque às vezes você está vendendo 750 toneladas, dinheiro está faturando, nota está caindo lá no a receber, mas você não está recebendo, você não está olhando para o seu contas a receber, você está comprando a prazo, está esticando ali uma conta para pagar e não está percebendo que quando ela vencer daqui 120 dias ou 160 dias, aquele seu não recebido vai faltar e você vai quebrar. Então tem indicadores que levam a empresa. Então acho que é olhar para os indicadores, e enfrentar, olhar para os números, olhar para o negócio e ter coragem de dizer, não está bem, né? Esse é o conselho que você diria aí. Esse é o conselho. E é lógico que, como você vende, o caixa é o resultado do que está acontecendo. Então o que você tem que fazer? Por que o caixa está desse jeito? Eu tenho que descobrir.
Então, vou dar 2 exemplos aqui. Para vocês terem uma ideia, clichê é um negócio muito sensível, muito caro numa indústria de embalagem. O clichê é a peça que... Clichê é a peça que vai... É o carimbo, é o que vai É uma peça de transferir a metal que tinta. vai para dentro da máquina. Não, Como é que ela é? esse clichê Hoje que é nós tudo usamos, digital. a tecnologia que nós usamos lá na empresa chama flexografia. Certo. É um clichê de uma borracha que foi inventada pela DuPont, certo? Chama fotopolímero, Ok. certo? Que hoje tem outros fabricantes, que acabou a patente, a né? patente. Isso. Nós usamos essa tecnologia. E é um negócio caro, porque no mundo, no Brasil não se fabrica, certo? No mundo tem 4, 5. Hoje tem 4, 5. Fabricantes. Naquela época tinha 2, na época da recuperação, certo? E você pode fazer coisas que aí você vai descobrindo que pode ter o mesmo resultado com um custo bem menor. O que nós descobrimos? Tinha fornecedor, você manda fazer isso fora. Eu não tinha clichêria dentro da empresa. Era fora. Tinha fornecedor de clichê que... não vou entrar muito no detalhe, que não interessa agora. Mas tipo o seguinte, ele poderia, dar um exemplo, custar 5 e o fornecedor fazia de uma maneira, intencionalmente, dele custar 15. E ninguém olhava para isso. Ninguém olhava. Dentro da fábrica, nós usamos muito fita, faz parte do processo, fita adesiva, Durex. Na minha época chamava de Durex, né? Feito pela 3M. Hoje tem N fabricantes, fita adesiva. Exatamente. O que nós descobrimos no processo produtivo, certo? Nós estávamos gastando, podia gastar 20, nós estávamos gastando 120. Então é o seguinte, foi uma operação de guerra dentro daquela fábrica. Para trazer ela para o rumo. Para trazer ela para o rumo. Para o rumo de novo. Exatamente. Então assim, foi um trabalho árduo e os que ficaram, porque isso todo foi uma conversa, ó. Primeiro foi a demissão que eu falei agora há pouco, 120 num dia só. Depois a gente já tinha dispensado outros que já era para dispensar mesmo, que já os caras já estavam lá, mas não estavam, né? Estavam lá só para ganhar o dinheiro. E os que ficaram, aí sentamos, todo mundo falou, gente, isso aqui agora é nós que vamos tocar. Quem quiser fica, quem não quiser pode... o momento é agora. Agora é o momento, é agora, certo? Divar, deixa eu fazer uma pergunta para fechar esse bloco aqui. Você foi o cara que tinha o cartão Black lá da Number One, teve o Opalão, Playboy, teve 5 comércios lá em Juína. Teve sucesso. Sim. Mas teve crise. O que a crise te ensinou que o sucesso nunca teria ensinado? Ser mais humilde. Ser mais humilde. Bacana. E aí, daí depois da Cosplastic, eu conheço você já num outro momento, né? Sim. Hoje eu tenho a honra de batalhar ao lado desse caboclo aqui, como consultor, assessor, eu não sei nem que nome que ele me dá lá. É o nosso grande assessor. É o meu consultor. Ele sabe disso. Ele tem uma contabilidade nas interna. horas que eu fico meio sem saber onde é que eu vou. Vamos bater um papo. Ele tem uma contabilidade interna muito bem conduzida lá pelo time dele e a gente apoia eles em decisões ali, em reuniões mensais de análise dos resultados. E eu já conheci uma empresa bonita, uma empresa organizada e um jovem rapaz sentado ali na cadeira de CEO, né? E descobri que era seu filho, né? O Pedro Paulo. Exatamente. A crise levou a essa sucessão? Como é que foi esse processo de sucessão? Quando que você percebeu que era a hora de começar uma transição? Foi o Pedro Paulo que veio passar 15 dias e te ajudou a olhar para o negócio e falar, dá para virar? Foi ele. E aí, logo na sequência, como é que foi essa história? Como é que foi que você percebeu que era a hora de começar um processo de sucessão? Como eu disse, eu tenho 3 filhos, os 3 terminando naquela época...
Na minha época chamava ginásio, né? Quando entrou no ginásio, que hoje seria a quinta série, quinta ou sexta, não sei. Virou Mudou um confusão pouco, isso aí, eu me perdi também. Acho Eu que é a também entrei quinta no ou sexta série, acho que é a sexta hoje. Antes era Eu levei os 3 para dentro da empresa tipo o seguinte, eles tinham na parte da tarde, todos estudavam de manhã, foi levando de 2 em 2 anos, né? A diferença deles é de 2 anos. Com coisas definidas, com função definida lá dentro. Isso ali antes do momento da crise. Tinha crise, tinha nada, o negócio estava indo bem, a 1000 tava por bem, os hora, meninos já super estavam ali bem. te ajudando, trabalhando. Estava ali, certo? Para aprender, para saber o que era. Bom, resumo da ópera. O que sempre se interessou pelo negócio, certo? Que eu não digo que um é melhor do que o outro, não tem nada disso. É porque negócio e aptidão, você nasce com aquilo, eu não acredito que você aprenda a ter uma aptidão. Às vezes não é que você... eu não gostava. Não é que você não gostava, é que você não conhecia. Aí isso acontece. Quando você conhece, peraí, esse negócio não é tão ruim assim, até gosto. Mas dos 3, o único que sempre se interessou pelo negócio, sempre quis saber como é que era, foi o do meio, que é o Pedro Paulo. Quando ele veio fazer os 15 dias lá, não foi por isso. Ele veio porque era o mais indicado, porque eu contei lá onde ele trabalhava, esse tipo de coisa. E aí nós vimos que a maneira que eu e meu irmão tocávamos o negócio, isso não tinha nada a ver com sucessão ainda, certo? Nós precisávamos de uma pessoa que nos ensinasse, certo? Meu irmão também não tinha essa expertise toda, tá? De uma pessoa que tinha práticas mais modernas de contabilidade, certo? Aí é o seguinte, falei pro meu sócio, que era meu irmão, que é meu irmão. Nós precisamos de uma pessoa aqui para nos ajudar nessa questão financeira, contábil, que sempre foi ele que tomou conta, tá? Seu irmão. Meu irmão. Mas o seguinte, porque o que a financeira e contábil faz? Dá as informações para o gestor tomar a decisão. Exato. Certo? Mas o gestor tem que também ver. Você não pode ficar só na... Então, assim, não, a culpa é minha. Não tô terceirizando, não. De jeito nenhum. E eu tenho consciência disso. E realmente foi. Tá? Assim, eu falo que foi. Falei, olha, uma pessoa pode te ajudar para me ajudar. Eu acho que o Pedro Paulo tem condição disso. Eu acho que se a gente fizer uma proposta boa para ele, ele vem. Ele vem. Aí meu irmão pensou, vou pensar. Pensou, é um negócio difícil. Foi uma decisão para ele difícil, porque é o filho do outro, né? Porque não o filho dele. O filho dele era mais jovem. Mas tudo bem, ele concordou. Então vamos fazer uma proposta assim. Chamamos o Pedro Paulo. Qual é a condição que você vir? Não, eu vou, mas eu quero um pedaço do negócio. Outra decisão difícil. Aí falei pro meu irmão, o homem quer um pedaço do negócio. Aí nós, tá bom, então tá. Então, como é que é? Não, ele vem. Até foi meu irmão que falou, que eu achei ótimo. Então ele tem que cumprir algumas metas, certo? Se ele cumprir, ele leva 10% do negócio, que seria 5% dele, 5% meu. Vocês tinham 50-50 naquele momento? Nós tínhamos... participações diferentes. Participações diferentes. A minha participação é maior do que a dele. Entendi. Certo? Entendi. Mas ele levaria 5% do de total. cada lado. Não, do todo. Ele levaria 10% do todo. Entendi. Certo? Então Entendi. o meu era um pedaço maior, o dele um pedaço menor. Entendi. Na proporção. Na proporção. Aí eu fizemos a proposta, Pedro Paulo topou e veio. E veio só para ver essa parte. Certo? Bom, o negócio foi tocando, meu irmão já queria sair mesmo do negócio, ele tinha outras coisas particulares, ele não estava muito mais interessado no negócio. E aí ele falou, acho que nós vamos vender isso aqui, e isso já estava rolando a recuperação. recuperação. Já tinha começado.
Exatamente. Naquela época, hoje você comprar, tem até fundos. E compra empresas em isso. recuperação, Hoje, né? hoje o negócio está mais. Naquela época não tinha isso. Ninguém queria saber, né? Exatamente. Nós A estamos empresa de falando de coisa de recuperação era um 17 anos. leproso. Não, Desculpa aqui, mas era um leproso. Ninguém queria exatamente. chegar Era um perto, né? moribundo. O Era um cara, moribundo. ele só Eu fazia. estava esperando chamar o padre para ministrar a extrema-unção. Exatamente. Todo mundo via desta maneira. Mas aí, bom, vender era difícil, praticamente não tinha jeito. Vender também era difícil, vender o que a empresa tinha, máquina, porque estava tudo na recuperação, era um negócio complicado. E aí, chamei o Pedro Paulo, falei, se você topar fazer uma proposta para o seu tio, a gente comprar a participação dele. Bom, aí começa. Aí ele vai, topo. Então tá bom. Então vamos ver as condições. E aí fomos vendo e acabou a gente ficando com a parte dele do negócio. Certo? E ele saiu do negócio. Bom, Deixa eu te falar uma coisa aqui que me levou a isso. Eu sou uma pessoa que tem uma série de comorbidades, certo? Mas, então assim, não sou um cara que, não, eu já tinha, à época, 50 anos, 51 anos, que uma série desde sempre. Minha mãe dizia o seguinte, se botar lá um saco de ouro e eu do outro lado, é capaz de eu valer mais o tanto de dinheiro que minha família gastou comigo. Então, as minhas comorbidades é desde bebê. Uhum. Certo? E aí ficamos com o negócio e por causa dessa questão minha, eu falei, bom, eu preciso resolver isso aqui, alguém vai ter que tomar conta desse troço. Certo? E o Pedro Paulo sempre se interessou e eu preciso passar o bastão. Você começou aos 50 a passar o bastão? Não. A recuperação foi aos 50, ele veio, certo? Aos 53, eu comecei a pensar naquilo. Eu preciso passar o bastão. Gente, negócio difícil demais. Você entregar o osso. É difícil soltar, não é? Nossa Senhora. Até uma pergunta que eu tenho aqui. O que foi mais difícil? Ensinar o Pedro Paulo, mas parece que ele já era um cara que tinha conhecimento, que ele teve bom estudo, boa formação, esteve no fundo, então parece que ensinar não foi o mais difícil. O que foi mais difícil? Ensinar, confiar ou abrir mão do controle, Edivar? Com certeza abrir mão do controle. A gente é centralizador, né? Demais. Isso é um negócio assim, parece que tá tirando um pedaço de você, certo? Dói, né? E você falou assim, o cara, ele era muito bem preparado, um cara, né, que muito bem formado, já trabalhou em grandes empresas, mas agora vamos tirar essa dificuldade de passar o bastão, mas sobre as pessoas, o jovem, eu já fui jovem e fui muito afoito. Outra coisa que eu aprendi com essa dificuldade é ter mais parcimônia, como dizia meu avô. Eu falo muito do meu avô porque eu perdi meu pai, eu tinha 8 anos. Seu avô foi sua referência, né? Exatamente. Bacana. Então, assim, o jovem, ele é muito afoito. Então, primeiro ele acha que ele sabe tudo. Certo? Que você está para trás, que você... Isso acontece. Eu já vi essa história e achava que não era bem assim, mas Pelo menos comigo foi exatamente desse jeito. Então, existe essa dificuldade também. Certo? Que é as diferenças de era, né? As diferenças de idade, de visão geracional, de experiência. E de visão, né? Exatamente. Então, assim, porque há divergência entre a visão do fundador e a visão da nova geração. E Com isso, certeza. muitas vezes, é que leva ao conflito e acaba fazendo com que a sucessão não dê certo. Porque tem um pensamento, uma frase dizem que é do Mário Henrique Simonsen, que ele conta a história lá de um professor dele lá de matemática, que o Mário, que foi ministro da Economia, disse que ele era muito bom.
matematicamente Era falando. ótimo. Eu Ó, sou da você época conhece, dele. né? Sim. E aí ele disse que se deparou lá com um problema, é uma história lá. Ele se deparou com um problema, não conseguia resolver, não conseguia resolver. Ele, jovem, foi ao professor dele, que era o mestre que tinha ensinado ele, e falou: professor, como é que eu não dou conta de resolver isso aqui? Eu tô aqui, já fiz todos os cálculos, já pensei, já fiz, já isso, já aquilo, eu não tô conseguindo resolver. O professor falou para ele: sabe por quê, Mário? Tá te faltando os indispensáveis cabelos brancos, né? Porque, por mais que a nova geração, e aí isso aqui no processo sucessório é importante, jovem, você que tem pai empresário, enfim, tem uma família empresária e que vai suceder um negócio. Eu falei isso uma vez convidado num podcast. Você precisa respeitar o tempo da sucessão, precisa respeitar o processo de sucessão, porque não é só técnica, é esse desapego, é o cuidado que o fundador tem com o negócio e que a juventude, às vezes por sermos mais afoitos, ela ainda não está preparada para lidar com aquilo, e os indispensáveis cabelos brancos acabam fazendo a diferença em determinados momentos da vida, né? Então, essa divergência entre a visão do fundador e da nova geração, ela é real, tenha dúvida, né? Exato. Ela existe, não tem como você fugir disso, certo? Você tem muitos amigos empresários, Sim. que também, mais ou menos da mesma idade, provavelmente andaram junto lá na Number One e tal, e estão na vida aí, porque é assim, né? Os nossos amigos de hoje são aqueles que estavam conosco lá no Lógico, início. A com maioria fica certeza. pela estrada, mas uma boa parte chega até aqui. Qual que é o erro que esses empresários, ou que você já viu na sua trajetória, mais cometem quando eles tentam fazer o processo de sucessão? Até quando você me fez essa pergunta, eu lembrei de um aí que eu não vou citar quem é. É largar, passar o bastão. Delargar. Delegar, deixar o sujeito errar, deixar. Esse é o maior erro que eles cometem? Eu acho que sim. Na verdade, eles deveriam estar É ali o do que eu lado consigo apoiando. perceber. Certo? Pode ser até que eu esteja errado, mas o que eu consigo perceber é isso. Eles Cara, precisavam o estar ali do sujeito lado fala apoiando, que vai passar, mas não passa. mas não passa. Ele só fala, mas realmente não passa. Ele não sai do negócio. Uhum. Ele não passa, certo? Porque isso é difícil o tempo todo. Eu também não vou dizer que, não, isso é fácil. Não, para mim, não, foi extremamente difícil, certo? Não é fácil. Mas Vou citar um exemplo que aconteceu ontem. Ah, E a gente tem que perceber, talvez eu passei o bastão com menos dificuldade que esses que não conseguiram por causa da recuperação. Que eu fiquei mais humilde. Eu comecei a perceber as coisas. Assim, você tem que ver as coisas. Você não pode não ver. Fazer assim, bota um tapa aqui, eu vou esconder atrás desse tapa. Não dá para esconder. O que aconteceu ontem no evento que eu estava ontem o dia todo, certo? Eu era coadjuvante. e sentar nessa cadeira é difícil, né? Que é uma pergunta aqui, né? Você sai, você veja bem, já que nós estamos batendo um papo, eu só tive um patrão na minha vida, certo? Que foi meu irmão mais velho. Só que ele pegou o negócio, entregou na minha mão, porque ele já mexia com muitas outras coisas. Então, ele nunca nem olhou, ele só olhava o resultado. Ele olhava o que eu faço hoje. Uhum. Que eu tenho uma reunião junto com você, Você vai lá Ivan, para enxergar o e resultado, vou lá né? para enxergar o resultado, certo? E dar seus pitacos ali como conselheiro. Exatamente, como conselheiro. Então é o seguinte, ontem eu percebi isso. Eu tenho um amigo que passou o bastão dentro da empresa dele. Hoje ele nem tem empresa, terminou de vender ela, certo? Está muito bem, obrigado. Aí ele virou para mim e disse, não, eu nunca mais fui lá. Ele passou para a irmã, que hoje nem ela está lá, eles venderam. Não é deles mais a empresa. Eu não vou lá para mim não ser coadjuvante. Ontem eu lembrei disso. Eu fui coadjuvante o tempo todo. As pessoas olhavam, quem me conhecia olhava, certo? Eu sempre fui um cara que me mantive assim, respeitei sempre todo mundo e sou respeitado. Eu fico até meio... Eu não gosto de falar que eu sou bom em alguma coisa.
Porque a gente nunca é bom, né? Uhum. A gente tem que estar sempre aprendendo e tem que ter a cabeça aberta para sempre aprender. Mas ontem eu fui coadjuvante mesmo. E eu vou te contar uma história. É bom, né? Foi bom, assim, eu não me senti, eu achei que fosse pior. Você se sentir ali menos, né? Eu não me senti menos. É a forma como enxerga, né? Porque, na verdade, você construiu uma grande empresa que hoje está sendo gerido por uma outra pessoa, mas que é uma grande empresa que você construiu. Se a Exatamente. gente Então, tiver é o essa seguinte, visão, fica mais fácil. fica mais fácil quando você vê, peraí, eu comecei uma coisa, esse cara chegou aqui, não interessa, eu falo, esse cara perto da minha mulher, quase me mata. É seu filho, que é isso? Mães. Esse cara chegou aqui e já tinha muita coisa. Hoje ele usa muita coisa do que ele viu, do que ele aprendeu comigo. Certo? No início não queria, não. Eles não Queria inventar reconhecem, tudo. não. Eles falam assim, não, porque você não sabe. Não, porque não é assim que você está fazendo, não. Mas no final do dia, eles acabam voltando para as práticas, porque as práticas de gestão são milenares, né? Não tem muito diferente. Não dá para inventar muito. As ferramentas mudam, mas os princípios são os mesmos. Divar, então foi mais difícil. O que foi mais difícil? Construir uma empresa ou entregar a empresa? Fazer essa transição? Não, com certeza, entregar. Largar o osso é difícil. Ixi, isso é difícil demais. Mas no final do dia é gratificante também, né? Porque você percebe que você cumpriu o teu papel. Você foi ali, estruturou um negócio, sofreu, aprendeu com os erros, chamou alguém da sua mais alta confiança e para quem você pensava. Quando a gente constrói um negócio, a gente pensa normalmente nos nossos sucessores, e transmitiu o bastão. E agora você assiste como coadjuvante, mas sabendo que aquilo ali é fruto do seu trabalho, né? Aquilo não, assim, eu fui até aqui e ele tá lá, certo? Isso aqui foi ele que fez, não fui eu. Mas eu estava até aqui. Sem o alicerce não teria ido até lá. Vou comentar uma outra coisa aqui, que eu até já comentei isso com o Pedro Paulo. Nós mudamos uma vírgula da trajetória da recuperação. E quem fez essa trajetória, porque ele veio aqui e deu o diagnóstico. Quem deu a receita do bolo foi eu. Então é o seguinte, isso ajuda a gente a entregar o osso com mais facilidade. Porque é difícil você... Pô, eu já fui alguma coisa, hoje eu não sou nada. Sabe qual é o problema? Você vê, só para encerrar aqui, vem de novo a vaidade. Nós somos vaidosos, acho que o ser humano é vaidoso. Sabe qual é o problema? Discutindo isso. Eu ia falar uma palavra que nem pode, né? Não, pô, isso uma merda. É uma merda. A tal da vaidade é uma merda em tudo. Porque a gente, na verdade, eu converso muito, faço muita constituição de hold, e aí então a gente tá discutindo a morte do caboclo. Sim. Eu começo a reunião assim, nós estamos aqui para tratar do dia que você não estará mais aqui. Então nós temos uma jornada pela frente para discutir isso aqui. O que a gente percebe é que porque nós somos humanos, viver é bom demais. Então a gente tem no fundo do nosso coração, da nossa alma, a expectativa de que nós vamos ser eternos. Então esse processo seja passar o bastão, ou aquele trabalhador que às vezes está ali trabalhando e chega o momento dele se aposentar, muita gente entra em depressão quando se aposenta. Aliás, a sua grande maioria. A sua maioria. Porque ele não se preparou psicologicamente para isso. Na cabeça das pessoas, na cabeça do empresário, passa um filme de você pensando assim, estou me preparando para morrer. Então, entregar o bastão de uma companhia para um sucessor, no fundo, tem um viés de eu sou um inútil. Mas não sou um inútil. Foi eu que construí o alicerce até aqui. Agora, porque leva uma empresa. Tem uns meninos lá do G4, eles falam muito isso. Construir um negócio do 0 ao 10 é uma coisa. Dos 10 ao 100 é outra coisa. Do 100 ao 1000 é outra coisa completamente diferente. Com certeza. E cada um tem um papel nessa trajetória. Sim. Né? Partindo aqui então pro final, assim, quase finalzinho, mas acabando mesmo. Você hoje não é mais o executivo na empresa. Você deixou de ser esse líder operacional. A gente acabou falando um pouco disso aqui. Hoje você é
é um conselheiro. O que mudou na forma de enxergar os negócios depois de sair da gestão diária e sentar naquela cadeira que a gente senta lá naquela mesa uma vez ao mês, olha para os números, questiona. Eu acho que pro conselheiro é mais fácil, porque ele bate muito ali, traz a sua experiência de vida. O executivo esforçou o mês inteiro, o mês virou, a meta não bateu, ele sabe que ele vai apanhar na reunião, porque ele tinha uma meta para ser cumprida. Então, assim, o que mudou na sua forma de enxergar os negócios depois de sair da gestão diária? Ivan, vou te falar uma coisa. Você falou bem, ficou muito mais fácil para mim. Mas o Edivar nunca procurou facilidade. Então acaba se tornando mais difícil, né? Exatamente. Então, assim, para ser bem honesto, como eu gosto de ser, eu até hoje não me acostumei com isso 100%, não. Mas a minha cabeça, todo dia eu falo para mim mesmo, você tem que se acostumar, você vai fazer 67 anos, daqui a um dia você tem 70, você tem um punhado de coisa aí que pode acontecer alguma coisa a qualquer momento. Para com essa bobagem. Deixa o menino trabalhar. Parece que tem um bichinho, né? Isso E eu brigo com ele todo dia, mas ele é danado. É o ego, esse bichinho. Exatamente. Ele chama ego, né? Qual a importância da governança, então, Edivar, para as empresas familiares hoje? Você vê isso como importante? Como que você enxerga isso? Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que esse foi o grande problema, o grande erro meu, foi não se importar com isso. Como deveria ser. Nós nunca tratamos, como eu falo, nós, porque era eu e meu irmão, nós nunca tratamos a empresa como se fosse o nosso quintal. Não é isso. Nós sempre tivemos, respeitamos a empresa. Caixa separada. Caixa separada, nunca misturou. Exatamente. Já tinha um nível ali de governança. Já tinha, sempre teve. Uhum. Desde o início. Mas não é só isso. Tem que ter muito mais, igual nós temos hoje. Hoje tem a que ter empresa muito tem mais. auditoria, tem uma contabilidade bem estruturada, um bom sistema, né? Exatamente. Vocês usam lá um sistema de ponta. Nós usamos. Tem reuniões mensais de análise de resultado, reuniões ali com produção, controle de indicadores, são todos os mecanismos ali da boa governança corporativa. Exatamente. Bacana. Pergunta para fechar esse bloco. Quando você olha para trás, qual é o legado que você acredita que está deixando? Eu acredito o seguinte, eu fiz todo o meu possível, eu me dediquei ao máximo, a minha esposa me chama de workaholic, né? Elas todas nos chamam. E eu Elas realmente... chamam todos nós. Isso. Que trabalham muito, acorda cedo. E realmente nós somos. Mas, Ivan, vou te contar, eu adoro trabalhar. Eu também. Então, assim, esse negócio de... não, vou botar o chinelo, o pijama... Essa ideia me deixa maluco. Então, assim, eu acho que eu nunca vou parar. Eu acho que eu cumpri o meu papel. Mas o principal papel é o seguinte. Desde o dia que eu vou voltar um pouco lá atrás. Eu tenho alguns amigos da minha idade, que alguns já se foram, certo? Eu digo o seguinte, o sujeito nunca cresceu. Eu vou contar uma história aqui, eu vou contar o milagre, não vou contar o santo. Eu tinha um amigo que faleceu há uns 2 anos atrás, ele era mais velho que eu 2 anos. Então ele faleceu aos 60 e poucos anos, certo? Ele sempre viveu de mesada. Eu olhava aquilo e disse, nossa senhora, o que é isso? Meus filhos nunca vão. Eu não posso deixar isso. E outra coisa, eu vim de uma família humilde, muito pouco recurso, perdi meu pai muito cedo, eu tinha 8 anos. O pouco recurso que tinha com o problema dele foi embora, e foi mais do que tinha até, certo? Então é o seguinte, para mim foi fácil não fazer esse tipo de coisa. Mas, como eu disse lá no início, eu sempre fui bem remunerado, teve as intempéries da vida aí, certo? Mas fui bem remunerado. E
Como é que eu vou fazer com meus filhos que eles não vão passar pelo que eu passei? Eu nem quero. E não vão mesmo. Mas também não quero que eles virem igual esse amigo meu. Como é que eu vou fazer? Eu acho que eu consegui. Hoje os 3 vivem independente. Então é o seguinte, se eu morrer, sair daqui, morrer ali na porta, não vai ter transtorno nenhum. E você está deixando, então, um legado de honestidade, de transparência, de educação para os meninos, porque eles foram formados nisso, foram talhados para a vida, né? É isso que você Sim, acredita que você está isso. deixando. Partindo aqui, então, para um bloco aqui que a gente chamou de pinga-fogo, pergunta rápida e resposta... Perguntas para respostas curtas e rápidas. Uma decisão que mudou sua vida? Pedir a recuperação judicial. Isso foi a coisa que mais me impactou. Um erro que virou aprendizado? De novo, a mesma coisa. Uma característica indispensável para empreender? Acreditar e saber o que você está fazendo. São 2 coisas fundamentais. Primeiro, saber o que você está fazendo. Eu falei o contrário. Saber o que você está fazendo, você estude o que você vai montar, o que você vai fazer, o que você vai empreender. E depois, sim, acredite. Por quê? Porque não vai ter pedra na sua frente, vai ter montanha e você vai ter que subir, escalar. Mas eu não sei escalar. Se vira, dá um jeito de escalar. Estude e escale. É isso. Um conselho para o empresário em crise? Calce as sandálias da humildade e vê onde é que você errou. Porque o erro é seu. Você é o empresário, você é o chefe. Quem erra é o chefe. Não é quem está abaixo de você. Show. Um conselho para o empresário que precisa iniciar a sucessão? Tenha coragem de deixar o osso. O que significa sucesso para você hoje? Depois de essa jornada toda aí pela vida. Ter a família que eu tenho, certo? Com os princípios que eu consegui deixar. Hoje minha família está formada, meu filho mais jovem vai fazer 39 anos. Já tem neto, Edvan? Um casal. Quantos anos? Os meninos? 4 e 6. Bom demais, hein? Não é bom, não é o melhor negócio do mundo. Eu tenho um de 4, é uma bênção. Eu acho que deu para notar que eu sou meio apaixonado dos meus filhos, né? Nos Nos netos é um pouco mais. Aí os meninos falam assim, ele gosta mais dos netos, porque ele não fazia isso com a gente, não. O pai dos netos, que por acaso é o Pedro Paulo, certo? Não liga para mim mais não, acabou. É isso mesmo, Pedro Paulo, é assim que funciona a vida. Bom, para finalizar, qual a mensagem que você gostaria de deixar para os empresários que estão nos ouvindo ou que vão ouvir esse podcast em algum momento da sua jornada aqui? Eu acho o seguinte, seja honesto com vocês mesmos, certo? Eu cometi um erro de não ser honesto comigo mesmo e começa o erro, acho que é o mal, para mim é um dos piores problemas que existe na humanidade, que é vaidade. Vaidade. Esse nome tinha que acabar. Mas não é só acabar o nome, né? Acabar com isso, que é um negócio extremamente difícil para todo mundo, eu sei disso. Inclusive para mim. Bom, Edivar, queria te agradecer pela honra de ter estado contigo aqui. Foi enriquecedor. Enquanto você ia falando aí, eu já ficava aqui pensando, na hora que chegar lá na empresa, eu quero olhar para isso, quero olhar para isso, quero olhar para isso, que às vezes casa de ferreiro, o espeto pode ser de pau, então a gente tem que tomar cuidado. Te agradecer demais, e dizer que tem um orgulho aí de estar caminhando ao teu lado aí, viu? Ivan, eu que agradeço pela oportunidade, certo? Se eu conseguir passar alguma coisa, certo? Fico feliz se alguém ouvir, prestar atenção. Minha vida foi isso aí. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez, tá? É um grande prazer sempre estar com você. Obrigado. Tá? Bom, esse foi mais um KBL Cast, o podcast do grupo KBL, fazendo
negócios, trazendo assuntos que fazem diferença na vida das empresas.